Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Segredos do Oculto. Eu sou a Poli. E o vídeo de hoje, ele é um pouco diferente. Eu queria e até deveria estar gravando as leituras do Halloween, né? Uma leitura que eu montei um cenáriozinho todo focado no Halloween, mês de outubro, para todos os signos. Já lancei alguns. Mas é impossível, sendo eu alguém que trabalha para espiritualidade, com a espiritualidade, não vim falar de um assunto muito sério. E para você que tem buscado se conectar ao espiritual, para você que tem buscado realizar os seus sonhos, para você que tem trabalhado a sua conexão e a sua fé, não falarmos. Um assunto sério, devastador, triste, como esses cenários que nós estamos assistindo pelo mundo. Guerras, maldades, violência, derramamento de sangue, né? Como a gente está vendo lá em Israel, como a gente está vendo no Ramadã, não sei como é que fala, né? E o que eu quero falar aqui sobre isso, né? É que muitas têm sido as previsões sobre uma possível terceira guerra e, gente, já está aí, já está acontecendo, já está diante aos nossos olhos, né? Já muito se dizia, já muito se previa sobre como 2023 e 2024 iam ser anos de muita intensidade, né? Do mal e o bem se levantando. E eu quero dizer para você que veio, que parou o seu dia, o seu tempo e vai assistir esse vídeo, que se isso não tocar o seu coração, se isso não despertar a sua empatia, se isso não acordar o ser humano que há em você, nada mais acorda. Eu não gosto de acompanhar jornal, eu não gosto de assistir jornal, eu não sou a favor das previsões de tragédia. Eu, como médium, sim, já previ muitas coisas e vocês nunca veem vídeo muito sobre isso, porque eu acho que a gente traz alertas aqui e vai causar ainda mais caos. Algumas pessoas têm muito medo e isso vai trazer coisas ruins, então eu não sou muito a favor, a não ser quando a espiritualidade manda. Eu assisti uma reportagem onde uma criança, uma garotinha de 10 anos, perdeu toda a família, toda a sua família, pais, irmãos, tios, avós. Ela simplesmente perdeu toda a sua família. Mulheres e crianças estão sendo sequestradas, violadas, assassinadas, famílias inteiras sendo torturadas. E eu estou cansada. Eu, Poli, a sua opinião ela é tua, a minha ela é minha, como espiritualista. Ver textos bíblicos escancarados nessas notícias dizendo Jesus está voltando, o Senhor está voltando. Vocês acham que esse Deus tirano, que ele é visto como um tirano pela religião, por isso que eu me tornei espiritualista universalista. Por isso que eu creio em Deus acima de todas as coisas, mas eu não me prendo a um quadrado, a um dogma. Para de colocar a culpa em Deus. Para com esse diálogo de que Jesus está voltando, Deus está voltando, sobre a confirmação de dor, tragédia. Deus não é vingativo. A guerra é fruto da maldade humana. A guerra é fruto do livre-arbítrio. Guerrear é uma escolha de quem está nesse plano da terceira dimensão. A maldade é uma escolha que vem através do livre-arbítrio. Deus jamais vai fazer destruição, derramar sangue, violentar crianças, idosos, mulheres, homens, para sinalizar a sua volta. Não é no fim do mundo que está a certeza da volta de Deus. Deus, se for, quando for voltar para algum lugar,
Deus no sentido do seu Filho, Cristo. Cristo foi torturado, Cristo foi violado, Cristo foi maltratado nessa terra que muitos defendem como santa. O que de santa tem uma terra que crucificou, pregou, colocou coroas de espinhos em um homem, em um ser que só pregou o amor, a empatia e o respeito? A espiritualidade, a mediunidade está cada vez mais aflorada. Nós que trabalhamos, nós que portamos aqui a voz para falar o que o plano espiritual nos pede. E os mentores, a espiritualidade me pediu para gravar esse vídeo para dizer que isso não tem nada a ver com Deus. Deus apenas está acolhendo, tendo misericórdia, dando colo para esses que estão chorando, sofrendo. O que nossos olhos estão assistindo é apenas a ponta do iceberg. Isso que os nossos olhos estão assistindo são apenas o começo. A maldade tem se erguido e se levantado em nome de Deus. Deus não vai voltar para a destruição. Deus não vai permitir que Jesus pise no mesmo lugar onde ele foi açoitado, violado. E não é Deus que está castigando aquela terra, aqueles inocentes. Eu vi diálogos dizendo que Deus está vingando seu filho. Se Deus fosse cobrar da gente na medida que nós, imperfeitos, cruéis, humanos que somos, muitos de nós, já não existiria poeira nesse mundo. Já não existiria seres humanos nesse plano. O planeta Terra é um planeta escola. Aqui ninguém pode ser considerado santo, santa, perfeito e perfeita. Porque foi nesse plano que nós castigamos o único ser que se aproximou da perfeição, que foi Cristo. Vamos parar com esses textos, com esses diálogos que colocam Deus como tirano. Deus não é tirano. Deus não está destruindo nada. Deus não está explodindo nada. A natureza, quando se revolta, por que se revolta? Porque nós invadimos espaços que não deveríamos. Nós construímos prédios aonde não deveríamos. Nós mexemos na estrutura, nas praias, para tornar aqueles ambientes ricos, turísticos. Estão perfurando, estão entrando com suas máquinas no mais profundo lá do mar para tornar bonitinho aquela área e trazer turistas e trazer riquezas. O dinheiro, ele é bênção, a riqueza, ela é importante, nós estamos no mundo material, mas quem cavuca, quem mexe nas estruturas da natureza, não é Deus. Deus deu o livre-arbítrio. Sobre a premissa de você escolhe o seu caminho com a consciência da sua colheita. Você tem o direito de semear o que você quer com a responsabilidade de que você irá colher. A última vez que eu saí da minha cidade para viajar, que foi para levar minha filha para fazer um procedimento médico aqui na região mesmo do Paraná, nós passamos por uma obra na rodovia, na serra, sentido Curitiba, aonde aquelas rochas, aquelas montanhas, aquelas pedras estavam sendo perfuradas, colocando-se estruturas para alargar a rodovia. Estão mexendo na estrutura daquelas rochas. E aí, de repente, vem a chuva e aquela rocha, que a sua estrutura foi mexida pelos humanos,
cai sobre carros, cai sobre vidas, destrói. E aí Deus está voltando. A espiritualidade diz: Deus não tem nada a ver com a maldade que vocês na terra estão aplicando. Deus não tem nada a ver com as bombas explodindo cidades inteiras, países. Parem de erguer o nome de Deus como um tirano. Porque se ele fosse tirano, no momento em que seu filho, no momento em que Cristo foi torturado cruelmente pelos humanos, ele já não nos daria a oportunidade de estarmos aqui em pleno 2023. Usem o nome de Deus para orar por aqueles que estão chorando, sofrendo, por essas crianças que estão perdendo as suas vidas e as suas famílias. É muito difícil, como médium, vislumbrar o que vem por aí. Isso é a ponta do iceberg. 2024, máximo 2026, nós assistiremos países inteiros, países saírem do mapa. Não serão milhares, serão bilhares de vidas ceifadas pela maldade humana, por homens egocêntricos em busca de um poder, obrigando jovens a irem lá lutar guerras, perderem a vida, tirarem a vida. E esses homens, sentados confortavelmente em suas coberturas, em seus abrigos antibomba, em nome do ego. Quantos são os militares, os jovens, os pais de família que lutam por uma pátria que não está sequer aí para suas vidas? A guerra é um jogo de ego, é um jogo de poder. A guerra é violenta. E na guerra não existe a permissão de Deus. Eu vejo muitas pessoas falarem que tudo que acontece é permissão de Deus. Deus deu livre-arbítrio. Pesquisem sobre o significado de livre-arbítrio. Sou eu, é você que escolhe o que vai transmitir para o seu irmão. É você que escolhe ser maldoso e maldosa. É você que escolhe falar mal das pessoas que você gosta ou finge que gosta. É você e eu que escolhemos trair. Somos nós que escolhemos o plantio. E é sobre esse plantio que estamos colhendo. Para de achar que Deus destrói, que é o fim dos tempos que traz Cristo de volta. Tira essa ilusão da sua cabeça. Existe um exército espiritual pela terra. Quantos são os vídeos que estão sendo lançados? Alguns montagens, outros não. De arrebatamentos, de alienígenas, de visões, de falanges espirituais, que estão até se mostrando para ver se entra na cabeça de nós seres humanos, que é muito além disso daqui. Tirem o ego. Parem de levantar o nome de Deus em vão. 2024, e eu não gosto de fazer previsão assim, eu não gosto de quando vem essas sensações, mas eu não tenho... A minha função é apenas como sensitiva, como médium, administrar isso. 2024, dos últimos 50, 60 anos, se você assistir essa previsão, você vai lembrar do que eu estou falando, será um ano de guerra religiosa. As pessoas se dividindo por ter fé diferente.
Pessoas serão torturadas, machucadas por seguirem a sua fé. Eu tô emocionada porque vocês não fazem ideia do que está acontecendo. E as pessoas aproveitam esse momento para disseminar ódio. Em vez de dobrarem os seus joelhos e orarem por esses que sofrem, disseminam ódio, preconceito. Eu sou taróloga, sou médium, fugi dessa missão por muitos anos. E muitos, numa cidade pequena como eu moro, são aqueles que pedem uma leitura de oráculo, que vêm pedir uma ajuda do oráculo, mas que, se possível, negam essa energia. Se escondem por trás dos seus dogmas e religiões, que pedem para algumas pessoas que fazem trabalho, que fazem rituais. Eu trabalho com ritual energético, que nada mais é que a purificação, o alinhamento, conexão com os médiuns de cura, terapia holística. Surgiu tantos nomes. Muitos são os que fazem o tratamento com esses médiuns, comigo e com outros, e no outro dia tá lá com o seu joelhinho, com a sua Bíblia no braço, falando que a espiritualidade, que mediunidade é coisa do demônio. Hipócritas. Muitos olham para uma pessoa taróloga e pensam que você é uma bruxa. Quem eram as bruxas? Em 1800, em 1700, as curandeiras. Aquelas que curavam através da erva, através da natureza, aquelas que faziam os partos das mulheres da corte e depois eram enforcadas, queimadas em praça pública. Se ser bruxa é curar, que sejamos bruxas nesse tempo. Quando você olha para alguém com a fé diferente da tua, você é de uma igreja, de um dogma, pessoa também de uma igreja, mas de outro dogma, e você não permite se viver um amor, uma relação, acha errado seus filhos terem esses amigos, você é um hipócrita. Eu conheço pessoas que são ditas, se reconhecem como ateias, não acreditam em Deus, que fazem o bem, que se doam, que cuidam, e que elas mesmo, hoje, nesse plano, não acreditando, têm garantido o seu lugar no que nós chamamos de céu. Assim como eu conheço pessoas que conhecem a palavra do começo ao fim, mas que se um mendigo bate no portão, expulsam. Que se estão andando na rua e vê um andarilho, se desviam. Que traem as suas esposas, os seus maridos, e têm total conhecimento da palavra. Hipócritas. Espiritualidade, gente, tá em guerra, em luta. Esses dias eu tive o vislumbre aqui. Acredita, não acredita? Chama de louca. Eu estava em meias gravações, eu tive a experiência, a sorte, sei lá o que, de ver protetores, seres da luz, guardiões. Por segundos me permitiram vê-los. A espiritualidade, o plano espiritual está em guerra também, mas para tentar fazer a gente acordar. Então, se o seu coração não sente, não se compadece, se você não pode tirar 1 minuto do seu dia para direcionar uma prece, um pedido
porque a guerra está acontecendo lá do outro lado e aqui está tudo na zona de conforto, tem algo de errado com você. Nós vibramos, emanamos e receptamos energias. Assim é a vida, assim é o universo. Imagine milhares de pessoas na maldade, na ruindade, e milhares emanando energia de luz, prece e oração. A maldade, ela está forte porque a bondade está se deixando enfraquecer. A maldade se levanta porque a bondade está se colocando cabisbaixo. Nós não vivemos tempos, não temos tempo de ficar condenando as pessoas por pensarem diferente, por serem diferentes. Nós vivemos tempos em que orar sem cessar, fazer o bem sem ver a quem. Para de ficar dizendo em frases bonitas que Jesus está voltando, postando foto de crianças cheias de sangue, porque isso faz de você um hipócrita, uma hipócrita. Poli, mas o que nós podemos fazer de longe? Emanar luz, orar e se preparar. Tá todo mundo brincando de casinha nesse mundo. A pandemia veio, ensinou quão frágil essa casca é. A pandemia dizimou famílias. Eu tenho clientes, consulentes que perderam 4, 5, até 10 pessoas da sua família para o Covid. Mães que perderam seus filhos para o Covid. E existem pessoas que ainda brincam sobre o Covid. Existem pessoas que fazem piada sobre o Covid. O Covid veio, acendeu uma lanterna, mostrou como somos frágeis e a gente segue brincando. Rede social, gente, nós só postamos o lado bom. E muito desse lado bom nem é tão bom, porque é fácil vir aqui, abrir um sorriso, desligar a câmera e chorar. Nós não vendemos a nossa dor na internet. Nós vendemos um personagem na internet. E a espiritualidade está dizendo, vocês precisam acordar. Vocês precisam usar esses veículos para disseminar amor. Então me desculpem se quem assistiu o vídeo até o final, porque quando o assunto é sério, geralmente as pessoas não querem assistir. Eu agradeço, mas eu quero dizer para vocês, para de dizer que isso tem a ver com Deus. Parem de colocar Deus como um tirano. Parem de jogar nas costas de Deus escolhas que são apenas humanas. Parem de dizer que Deus tem a ver com isso. Quem está criando bomba, quem está criando a guerra, quem está matando, não é Deus. Eu acredito que Deus, como uma energia, deve ele mesmo se perguntar: eita, o livre-arbítrio. Se Deus se questionasse por um segundo, eu acho que ele questionaria o livre-arbítrio. E não pense que aqui nesse plano existem perfeitos, porque não existe. Todos nós estamos em busca de evoluir. Estamos caminhando para uma evolução, mas estamos muito, muito longe da perfeição.